Oi para vocês que vão acompanhar esse projetinho aqui de hoje. Eu vou mostrar para vocês a modelagem, tá? Que eu vou tentar disponibilizar essa modelagem de alguma maneira. Eu não sei como, mas eu vou explicar. Se você quiser desenhar e fazer, ela é super simples de desenhar, dá para fazer. Ela é simplesmente um retângulo com as duas orelhinhas aqui, ó. Aqui eu subi um triângulozinho, você pode usar uma ferramenta, qualquer coisa que tenha esse formato para fazer essa modelagem aqui. Dá para encaixar direitinho. Você pega uma folha de sulfite, faz um retângulo de 18 por 25, tá? 18 antes das orelhinhas, tá? Vai ficar 18 por 25. Então, vem, divide ao meio, né? Faz um risco aqui no meio. E então, você vai tirar meio centímetro aqui. Ele vai estar assim, sem essas orelhinhas, vai estar só o retângulo de 18 por 25. Dividido ao meio, passei uma linha. Então, eu vim aqui e tirei meio centímetro, tá? Só isso. Aí, nesse pedaço aqui que sobra, vai sobrar um degrauzinho aqui, que é esse degrauzinho que tá aqui no molde. Aqui, então, eu subi, fiz aqui, ficou 2,8 centímetros entre uma orelhinha e a outra. Subi de novo e fiz a outra. Aí, então, eu peguei e recortei toda ela. Não é difícil de fazer, dá pra fazer, mas eu vou tentar disponibilizar esse molde de alguma maneira. Vou tentar passar ele pro CorelDRAW e disponibilizar o PDF, tá? Se eu conseguir, vai ficar o link. Assim que eu conseguir fazer, eu deixo o link disponível. Se não você gostar da peça, você pode fazer o molde como eu te expliquei aqui, tá? Vai dar certinho, tá? Aqui vai ficar com 17. E aqui vai ficar com 17,5 e aqui vai ficar com 18, tá? Antes dessas orelhinhas, né? Com esse meio centímetro aqui que eu tirei. É bem simples e básico. Se você fizer, você vai conseguir riscar sem problema. Essa peça, ela é a minha primeira peça, ela é a minha peça piloto. Não, ainda não fiz outra carteira igual a essa. É só essa daqui mesmo. Então, a gente vai fazer, vamos construir ela juntas aqui. Vamos devagar e vamos fazendo. A minha maneira de produzir, ela é assim mesmo. Eu gosto de produzir dessa maneira. Eu gosto de criar as peças, assim, pensar. Às vezes eu vejo um modelo, gosto, eu venho e crio esse modelo aqui com as minhas medidas, com os meus padrões e com as minhas possibilidades de costura, né? Dentro daquilo que eu consigo, dou conta de fazer bem feito. Então, por isso, vocês vão ver aqui no canal muito vídeo que vai ser o protótipo mesmo, assim. Eu não vou ter uma aqui pronta pra mostrar, que eu já fiz antes, né? Uma peça piloto. Geralmente vai ser a primeira peça também. Algumas eu já fiz, mas outras não. Outras eu vou estar fazendo aqui pela primeira vez junto com vocês. É assim que eu gosto de trabalhar. Então, vamos fazer o quê? Todas as partes, vou agora explicar todas as partes desse molde, porque ele é um pouquinho, eu achei um pouquinho complicado, com bastante detalhe, bastante coisa pra fazer. Então, eu cortei o quê? No Montana, esse teste com Montana, eu cortei o corpo, né, da carteira, né, peguei o molde, coloquei aqui do avesso, risquei, cortei, recortei com estilete, todas as partes para ficar bem, no corte a fio ficar bem certinho. Temos aqui o corpo da carteira. Então, vou explicar agora as partes que vão compor essa carteira, né, pra gente poder montar e costurar. Aqui eu tenho um reforço da parte das orelhinhas, tá vendo? Aqui eu risquei, peguei o molde, coloquei aqui em cima, risquei, recortei, ele é exatamente do mesmo tamanho aqui. Então, aqui tem dupla face que eu coloquei. E vou vir acoplar aqui, né, pra costurar em volta, vai pra dar um reforço nessa parte aqui da carteira, tá? E eu cortei grande assim mesmo, esse daqui tem 11 centímetros, tá? Essa peça, 11, e a medida vai ser essa parte inteira aqui, daquele degrauzinho que a gente tira meio centímetro, né, daqueles 18, a gente vem tirando meio centímetro aqui, então aí eu cortei desse pedacinho aqui, essa medida com 11 centímetros de altura, tá? Vocês vão entender o porquê. Aqui no molde, eu vim aqui, achei o meio, aqui, desci, vamos ver,
2 centímetros, tá? Daqui, bem no meio, e fiz um furo. Aqui, pra simular aqui o narizinho do gato, eu vou colocar um rebite, tá? Vou colocar um rebitezinho prata. Você pode colocar um rebite de strass, até tem um aqui. Um rebitezinho de strass, se você quiser. Pode fazer um narizinho de sintético também, enfim, aí fica a seu critério, customizar a peça como você quiser, né? Pode colocar assim, aqui é o rebite com brilhozinho, né? Pode ser também, enfim, vamos... Eu gosto muito de criar na hora que eu tô fazendo, o que me impulsiona a costurar é justamente essa possibilidade de, enquanto eu vou fazendo a peça, eu vou vendo o que a peça vai me pedindo e eu vou adicionando, tirando coisas assim, de acordo com a necessidade do projeto. O que mais? Então, nós temos esse daqui, essa parte que é o reforço aqui das orelhinhas, né? Que tem 11 centímetros de altura por essa medida aqui, né? Entre uma orelhinha e a outra, só para esse lado. Aqui, eu vou ter o porta-cartões, tá? Eu fiz um porta-cartões para 3 cartões. Ele mede, já vou falar aqui as medidinhas dele. Ele tem 10 centímetros de altura pela medida da carteira, que é 12. Ele é 12,5 que tem aqui. Fica com 12,5. Que é 25 total, 12,5 a metade. Então aqui eu fiz um corte, aqui eu fiz o quê? Peguei o alicate vazador, fiz aqui um furo, né? Fiz aqui, risquei, vamos falar as alturas certinhas, né? Aqui do primeiro tem 2 centímetros, de 2 em 2 centímetros, eu fiz um risco aqui, 3 riscos. Aí daqui até aqui tem 2, e entre eles tem 2 também, né? 2, 2 e 2 aqui. Fiz aqui uma linha, vim aqui, marquei, medi aqui um cartão, peguei o cartão de crédito, eu medi, o meu ficou com 9 centímetros entre um furo e o outro, fiz uma linha reta e risquei, então... Fiz um furo, um furo, um furo, um furo, um furo, um furo. Peguei a régua, vim com o estilete e abri a casinha com uns 2 milímetros. Coloquei a régua, cortei com o estilete. Vim, coloquei a régua e fiz mais um corte com uns 2 milímetros ou 3. Pra dar esse espaço aqui, esse vão que vocês estão vendo aqui. E só coloquei dupla face atrás, pra depois acoplar ali no fundo. Então, nós só mostramos quais partes. Aqui o corpo da carteira, a parte das orelhinhas, o porta-cartões, que esse daqui vai compor essa parte aqui da carteira. Deixa eu virar do lado avesso. Esse aqui nós vamos acoplar aqui, e esse daqui quase encontra aqui. Nós vamos acoplar e esse daqui quase encontra. Na hora que eu colocar com dupla face direitinho, vai dar pra vocês verem sem problema. É que agora o Montana, ele é bem resistente, então... Não tem como segurar e levantar e mostrar. Depois que eu colocar as fitas, dá pra mostrar. Aí eu vou ter, então, esse lado da carteira, que vai ser, do lado das orelhinhas, vai ser o reforço e o porta-cartões. Ok, agora pra esse outro lado aqui, que é onde fica um porta-celular, eu cortei aqui de acordo com as medidas do meu telefone. Ele tem 16... Eu esqueci agora as medidas dele certinho, né? Você pode fazer esse tamanho maior. Eu que decidi fazer desse tamanho, de 11 centímetros, tá? De comprimento por 14,5 de altura. Esse bolso, ele vai ser acoplado desse lado da carteira, tá? Vou trazer mais aqui, desse lado aqui da carteira. Eu vou acoplar esse bolso. E aqui, eu cortei uma abinha pra colocar aqui, porque eu acho que só o bolso com o celular aqui não fica tão seguro se você quiser carregar, assim, pendurar, né? Então, eu acho interessante você colocar uma abinha, que ela vai fechar, até cortei ela bem larga, porque assim ela fecha aqui e dá uma segurança maior do telefone ficar ali dentro, né? Não vai ter espaço para ele escapar e cair. Então, eu cortei uma abinha, que foi aqui um pedacinho de 8,5 por 8,5 de comprimento por 7 de altura. 7 por 8,5. Peguei aqui a reguinha de cantos e curvas. Vim aqui na curva número de 3 centímetros, na reguinha de cantos e curvas, vim e fez uma
curvinha aqui. Você pode fazer do tamanho que você quiser, pode usar o cone de linha como base, enfim, como você já tá acostumado a fazer curvas. Se você nunca fez, tá costurando faz pouco tempo, o próprio cone de linha que você fizer vai ser a sua curva. Vamos fazer assim, cada um faz de acordo com as ferramentas que tiver pra uso, tá? Aqui eu usei a reguinha, então deu 3 centímetros de cada lado. Coloquei dupla face porque eu vou colocar um reforço pra aba, né? Eu cortei esse reforcinho de aba da aba com 4 centímetros de altura por 9 centímetros aqui de comprimento. Eu cortei passando mesmo, tá? Pra poder passar. Porque assim, eu venho e refilo e fica tudo do mesmo tamanho. Sempre prefiro passar a medida assim, que você vem, costura, refila, que fica tudo do mesmo tamanho, fica bonitinho o acabamento. É melhor que tentar encaixar aqui uma coisa já cortada no mesmo tamanho, às vezes não encaixa bem, fica sobrando e você vai refilar e entorta a curvinha, as curvas, enfim, aí não fica muito legal. Então, aqui a aba e o reforço, que vai vir aqui, tá? Tô tentando montar aqui pra vocês os lados certinhos do projeto. Uma abinha que eu já apliquei o botão de pressão 80, você pode colocar botão Ritas, pode colocar botão de imã com acabamento, sem acabamento. Se for colocar o botão de imã, como esse daqui, lembre-se certifique-se de fazer uma segunda corte desse daqui, para você colocar então a parte macho na aba, que vai ficar do lado de dentro, né? Ficaria aqui do lado de dentro, se fosse o caso, né? Assim, para quando você fosse fechar isso aqui, aqui ficaria sem nada, né? Lisinho, porque senão ficaria desse jeito do lado de fora e não fica interessante, né? Então, essa parte aqui é a abinha que vai lá, tô aqui do lado externo da carteira, tá? Até fiz um risquinho aqui já, tá vendo? Fiz um risco a lápis, a 2 centímetros. Nós vamos rever, pode ficar tranquila, bastante coisa, mas nós vamos, conforme for costurando, a gente vai revendo. Se você quiser primeiro assistir essa aula para depois fazer a peça, se você gostou e quiser fazer, eu acho mais interessante assistir a aula até primeiro, para você ver direitinho tudo que foi feito. Se houve alguma modificação, se alguma coisa não se encaixou, que assim você também não erra no seu corte. Mas eu acredito que dê tudo certo. 2 centímetros daqui da borda aqui da carteira não está a parte de trás do espelho, que não tem as orelhinhas, tá? Eu fiz aqui, achei o meio e risquei 2 centímetros aqui. Quando eu vou posicionar essa aba, já coloquei dupla face, que aí eu vou vir com ele aqui, colocar e fazer uma costura, prendendo essa aba aqui. Bom, e por último, eu cortei uma faixa aqui de 25 por 2,5, 25 por 2,5, para fazer um detalhe do lado de fora da carteira, que é opcional, você não precisa fazer se você não quiser, tá? Eu que quis fazer assim para ficar um detalhe mesmo. Eu vou costurar aqui numa determinada altura e vocês vão ver direitinho. Coloquei dupla face, né, na fita. Se tiver qualquer sintético de qualquer cor que você queira fazer junto com o material principal, que combine, você queira usar, pode usar. Vamos começar então a costura. Eu vou começar com o pesponto dessa parte aqui, dessa abinha, para eu já costurar ela aqui no corpo da carteira. Vou pespontar como? Ponto número 4,5, tá? Bem na bordinha. Aqui eu vou dar... Vou passar isso, vou começar 1 centímetro mais ou menos, tá? O meu pesponto nessa parte. A 1 centímetro mais ou menos, pra poder, quando eu for pregar na parte de trás, eu vou fazer um quadradinho pra segurar essa aba aqui embaixo. Então, vai estar 1 centímetro minha costura começa. Aí assim não fica feio o acabamento. Um ponto de retrocesso e vamos seguir costurando. Muito cuidado aqui nessa hora, que eu vou ver de um ponto por ponto, porque é curva.
Lembrando de parar com 1 centímetro, aproximadamente aqui 1 centímetro. Vou puxar aqui pra trás. A linha pra trás. Vou cortar aqui, bem rentezinho, outra já tá aqui pra trás. Vou queimar a linha e eu já tenho, então, aqui feito o pesponto aqui em volta de toda a peça, que é a nossa aba. Então, meu próximo passo vai ser, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pespontar essa abinha. Eu vou colocar aqui o reforço, né? Vou começando assim, preparando essas partezinhas menores que precisam de costura e de pesponto de acabamento, esse tipo de coisa assim. Né? Aqui tá o meu botão, deixa eu ver qual foi a medida. Vou colocar aqui, a parte maior vai ficar pra cima do botão. A parte maior que eu destinei aqui o botão a uma altura. Deixa eu falar, inclusive deixa eu mostrar, falar qual é a altura, né? Eu coloquei o botão na abinha de reforço a 1,5 centímetros dessa borda. Aqui da parte de cima tá 1 centímetro, mas 1,5 centímetros aqui da parte de baixo pra cima, tá? Eu já vou mostrar quando terminar de fazer o pesponto. A 1,5 centímetros, você acha o meio, 1,5 centímetros pra cima, eu preguei o botão. Esse aqui é um retalho, se você quiser fazer a parte de dentro dessa, deixando 1 centímetro aqui pra não agregar volume na hora que você for pregar no corpo da carteira. Se você colocar uma camada aqui, outra igual aqui, mais uma que você vai costurar de montana, você vai ficar com 3 camadas e vai ficar grosseiro o acabamento. Então, se você resolver fazer outra igual, pode ser que vai ficar bonitinho também, faz com pelo menos 1 centímetro a menos, tá? Você vai pregar aqui, vou deixar o botão aqui do lado de fora, né? E fazer uma costura de pesponto em toda a volta, que vai ficar um pedaço sem nada, que você vai acoplar no corpo da carteira e costurar, vai ficar um acabamento bonito também. Deixa eu medir aqui. Pra eu ver se tá essa peça aqui, isso mesmo. Agora eu vou vir aqui e vou encaixar uma parte na outra, o mais retinho possível, por isso que a gente corta maior, que assim você não tem uma preocupação tão grande, né? Você vai posicionar direitinho, bem ajustado, porque senão na hora da costura do pesponto não pega, tá? Bem alinhadinho. Quando você for costurar um corte a fio, lembra de ter que alinhar no curso da bolsa de gatinho. É uma coisa que eu sempre falo, sempre, né? Que é para aquela bolsa ficar boa, mesmo com bom acabamento, você vai ter que alinhar tudo, é tudo muito bem alinhado. Ambas as bolsas de gatinho. Se você não conhece, vai lá no Instagram e dá uma olhada no link das bolsas de gatinho nas fotos, porque elas são muito fofas. São super vendáveis também. Muito fofinhas aquelas bolsas. Eu tenho a minha, que eu fiz no Prada Caramelo, é linda. Eu uso ela direto, ela chama bastante atenção, porque é gatinho e ninguém tem igual, então é uma bolsinha que dá super certo nesse sentido. Agora o meu pesponto, eu vou em volta de toda a aba. Então, eu vou começar aqui de cima, 2, 3 milímetros pra dentro. Assim, menos 1 centímetro, mais ou menos, que eu vou pregar essa alça. Não, meio centímetro dá. Que eu vou pregar ela depois em cima, eu não quero que a costura se sobrepor uma costura a outra. No ponto de retrocesso é só seguir costurando. Devagar na curva.
eu paro aqui, mais ou menos, deixa eu dar a mesma altura. Onde eu parei da última vez, um ponto de retrocesso, um ponto pra frente. E eu tenho aqui o pesponto perfeito. Aí o que eu faço agora? A gente vem e refila isso aqui. Eu venho e refilo, corto bem certinho. Que aí já fica também com essa parte da abinha pronta. Venho e refilo. Isso daqui garante simetria, né? Um pouquinho mais de simetria nesses acabamentos assim. Aí você fica aqui com o acabamento certinho. Deixa eu cortar o excesso de linha. Já ficou aqui pra trás. Aqui. Deixa eu puxar, cortar. Aí assim eu tenho um reforcinho aqui de aba, ó. Um reforço da aba que me ajuda. Tem galo no vizinho. Ele vai estar sempre aparecendo aqui nas lives, nas nossas aulas. Temos companhia do galo, do vizinho. Vou dar um nome pra ele daqui a uns dias. Aí vai ficar aqui, eu não fechei, tá? Aqui eu não quis fechar. Depois pode colocar. Eu não gosto daquela costura passada aqui no meio. Então você pode colocar aqui um pinguinho, 2, 3 de tack bond e colar também fica fechado, tá? Eu não quero aquela costura que passa aqui que eu não gosto. Então nós já temos prontas essas duas pecinhas, né? E vamos fazer toda a costura de acabamento nas partes aqui. Esse daqui é o nosso bolsinho que vai ficar aqui na... Isso, esse bolsinho vai ficar aqui. Então aqui eu vou fazer um pesponto de acabamento também na bordinha, uns 3 milímetros aqui da borda. Eu venho e vou passar uma costura aqui de pesponto. Vou dar um ponto de retrocesso, né? E aqui uma costurinha. Essa é só costura de acabamento, não precisa se preocupar com ela. É só pra dar acabamento mesmo, vai ficar mais bonitinho. E olha aqui a linha. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo a costurinha de pesponto aqui na parte de cima também. Porta-cartões não precisa fazer isso. E essa parte aqui também a gente não precisa fazer essa costurinha de acabamento. Então, vamos para a montagem da peça. Eu vou começar costurando aqui a 2, eu me falei aquela hora, né? Vamos fazer de novo, vamos ver de novo, porque eu falei bastante coisa. A 2 centímetros de altura, aqui, eu vou pregar a aba, né? Então, eu vou pegar a abelha aqui do corpo, né, da carteira, vou vir aqui na parte da... onde vai ficar o porta-celular, tem a parte da orelhinha, a parte que não tem orelhinha. Eu vou vir aqui, tirar a dupla face. E vou vir aqui. Deixa eu marcar esse meio, vou poder riscar, porque esse pedaço depois eu tiro. Mais ou menos aqui assim. Onde é que tá marcado o meio, Aqui tem 3 centímetros, a minha aba tem 4, né? Isso, 4 centímetros. Deixa eu deixar esse risco aqui. Eu gosto de passar um risco mesmo onde eu vou colocar a aba. Deixa eu medir aqui. Eu só quero mais ou menos fazer um pontinho aqui onde tá o meio para poder me ajudar a posicionar o mais reto possível, né? Então, vou posicionar aqui agora a aba no espelho traseiro, tá? Vou pegar o botão pra cá, do lado de cá, eu vou posicionar ela assim. Eu passo um pouquinho do risco que eu fiz, né? Pra ele não ficar aparecendo. Coloco dupla face, estabiliza e me ajuda a costurar. Antes de costurar, graças à dupla face, eu posso verificar, né? Se tá tudo certinho aqui.
Vamos ver, quando eu fechar a minha aba, eu quero uma aba longa assim mesmo, tá? E vai até lá na frente. Então, tem que deixar um espacinho pro volume da carteira, né? Então, tá perfeito, aqui mesmo. O que a gente vai pegar? Tá vendo? Posicionadinho aqui. Agora é só costurar. Pontinha aqui. Venho bem na pontinha, 2, 3 milímetros, tá? De distância. E vou fazendo um pesponto aqui. Um ponto de retrocesso. Seguimos tá chegando bem aqui assim, para eu não passar do ponto de onde tá a costura. Vou dar um ponto na mão assim. Deixa eu ver, acho que eu alcanço mais um ponto. 2 pontos. Meu ponto da máquina é o 4,5, tá? Agora eu sigo aqui reto. Venho com a agulha que eu vou colocar dentro do buraquinho, tá? Onde eu finalizei a costura, viro com a mão em um ponto e venho aqui, finalizo. Lembra o que eu falo sempre, colocar a agulha dentro do buraquinho do último ponto que eu fiz, que não fica torto, e finalizo aqui. Ficou, meu ficou um tortinho aqui, mas nada que prejudique o acabamento da minha carteira. Ok, já vou mostrar aqui, vendo? Despontei, assim eu tenho minha aba bem presa. Bom, aba aplicada, agora vamos ao nosso próximo passo. Quando eu cheguei nesse passo, eu penso o que eu ainda tenho de botão para ser aplicado, porque essa é a primeira peça que eu tô fazendo, então eu tenho que pensar primeiro em tudo que precisa de acabamento. Se você estiver criando uma peça, lembre-se disso, você tem que pensar em tudo que tem, que precisa de acabamento, tá colocado? Se não, antes de pregar, costurar qualquer coisa, quando tá só o espelho, é hora de aplicar tudo que precisa ser aplicado. Etiqueta, se você for aplicar a etiqueta, tá na hora de olhar o espelho, tá tudo ok? Então, você dá prosseguimento. Vamos lá. Aí aqui eu venho, vou colocar um dupla face aqui, na parte de cima dessa aba, pra posicioná-la ali. Vou colocar aqui bem na beiradinha. Certinho aqui. Cortar. Coloquei dupla face aqui, na sabinha aqui do bolsinho de celular, que já é mais uma etapa concluída. Já passei aqui nos 3 lados, né? Que eu vou colar aqui. Então, nós temos essa parte aqui praticamente concluída. Pois só temos que medir antes de costurar a altura para colocar a parte macho do botão. E fazer um acabamento nele também, colando um pedacinho de montana, porque senão vai riscar a tela do celular. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? A próxima parte do botão de pressão, né? A gente tem que ver certinho. Eu vou fechar aqui, é isso que eu vou fazer agora, aplicar a segunda parte do botão de pressão. Eu vou igualar aqui, né, a parte de baixo da carteira. Eu tô igualando aqui, vou alinhando, né, deixando ela alinhadinha. Aqui a gente pensa sempre na profundidade, para saber onde eu vou marcar para colocar a próxima parte do botão. Pensa na profundidade da carteira, quando ela estiver cheia, né, não vai dar para poder, nunca fecha aqui assim, puxa tudo e fecha, porque senão vai ficar faltando. Então aqui eu vou vir, já tá alinhadinho. Eu vou ver aqui, vou fazer uma força para marcar, já vou pegar aqui minha caneta de sintético, fazer uma força aqui para marcar. Então, já está a segunda parte do meu botão de pressão, já vou fazer aqui uma bolinha aqui no meio da minha marca, que é onde eu vou pegar o alicate vazador
e vou furar e vou aplicar esse botão de pressão aqui. Deixa eu pegar o alicate vazador. Aqui eu já fiz o meu furo, agora eu vou pegar a segunda parte do meu botão, né? Vou posicionar a parte aqui, a primeira parte que eu já coloquei, agora vem a segunda, né? Posicionei aqui, agora aqui eu vou colocar essa parte aqui, que vai ficar pro lado de fora, pra fechar a carteira. Eu vou no balancinho aplicar e já volto. Pronto. Já apliquei o botão, a segunda parte no balancinho. Eu não mostrei aplicando o botão e o rebite. Eu aproveitei e apliquei o rebite também naquele buraquinho que tava aqui. Se vocês quiserem que eu mostre aplicando rebite, botão, coisas que eu utilizo o balancinho, é só vocês colocarem nos comentários que eu passo a mostrar, né, o processo. Se alguém sentir necessidade de ver como é que se aplica um botão, enfim, né. Se não, nós seguimos aqui então. Aqui eu já tenho então aplicado o botão, lembra que eu falei? A gente aproveita essa hora que o espelho tá sem as partes que a gente vai compor a carteira para aplicar tudo que precisa ser aplicado. A última coisa que falta aplicar, então, é o botão aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer para poder colocar, posicionar essa abinha aqui? Eu vou achar o meio, né? Sempre achar o meio, para poder não ficar torto. Aqui eu vou achar o meio. E vou marcar aqui com a caneta. Achei o meio aqui da minha abinha. Venho aqui, acho o meio aqui também, né? Vou encostar aqui no comecinho do meu corte aqui. Vou achar o meio aqui também. Já marco. Pode dobrar, tá? E vincar. O montana, ele vai vincar, ele vai fazer uma dobra, mas isso some depois. Eu acho assim até mais eficiente do que medir com a régua, porque às vezes eu erro a minha medição em milímetros. E aqui tá, achei o meio aqui e aqui no espelho, então eu já vou posicionar a aba onde ela vai ficar. Se for preciso tirar, dá pra tirar, porque eu dupla face de escola, né? Vou posicionar pra poder saber onde é que vai ficar meu botão lá na parte de baixo. Fecho o imã, alinhando, lembra, corte a fio. Tudo extremamente bem alinhado, tá? A gente, se for preciso perder um tempinho, se perde um tempinho alinhando a peça, tirando e reposicionando pra ficar bem, o mais retinho possível. Tá, então aqui a abinha vai ficar aqui. Vou pegar o bolso, não vou tirar, não vou colar ele ainda, né? Então vou deixar ele com dupla face, só vou posicionar ele como se eu já estivesse aplicando aqui pra costurar. E vou... Ah, mas o meu não tá. Ah, sim. Eu achei o meio aqui, ele ficou reto, mas não vai ser pelo meio. Eu vou na simetria mesmo, gente. Como eu disse, esse por ser um protótipo, eu não tenho certeza exata, assim. Eu vou medir aqui, pela distância que eu tenho aqui, nessas duas partes do bolso que eu vou aplicar. Não vou pelo meio da peça, porque senão eu vou... vai ficar torto aqui no bolso. Eu vou pela distância que sobra. Quer ver? Vou alinhar aqui. Pegar a régua, né? Medir pra ver se tá tudo certinho. Isso que eu falei, é bom de coloca dupla face, mede. Aqui tá sobrando 1,5. E aqui o meu tá sobrando... Aqui é 1,5 mesmo? Deixa eu ver. Isso, 1,5. Tá sobrando aqui e aqui tá sobrando um pouquinho menos de 1,5. Vamos desgrudar e vamos reposicionar. Pra sobrar a mesma quantidade de coisa aqui. Vou pegar a régua aqui, já medi antes. 1,3. Aqui também 1,3. Então, aqui eu venho, só vou subir aqui a abinha e já vou posicionar. Posicionei agora sim. Não é no meio, igual eu tinha colocado. Um pouquinho mais pra dentro, pra ficar alinhado aqui na minha aba, né? Porque se ficar alinhado com essa aqui, eu não vou ter a simetria que eu quero aqui. Então, vamos de novo aqui ajustar, ver certinho.
E isso aqui eu vou fazer o quê? Pressionar. Já vou pegar minha canetinha aqui de marcar sintético, né? Pressionar. Aqui fica certinho, ó. Eu venho, faço uma bolinha aqui com a minha caneta de marcar sintético. Posso deixar já essa abinha aqui posicionada só pra costurar, já tá com dupla face, né? Aqui eu tenho a parte macho do botão de imã. Esse daqui é o botão número 14, tá? Sem acabamento, vou pegar o gabarito que vem com o botão, né? E eu vou colocar aqui pra poder fazer o meu risquinho e fazer o furo que eu preciso pra aplicar o botão. Eu posiciono a bolinha que eu fiz aqui na bolinha do centro do gabarito e faço os risquinhos e fico com eles torto. O meu aqui tá torto. Deixa eu ver, organizar pra ficar certinho aqui. Aqui. Agora sim. É, aqui, aqui, aqui. Opa, esse aqui tá muito largo. Eu vou abrir isso com muito cuidado, tá? Devagarzinho. Eu vou vir e vou abrir aqui. Aí eu venho, coloco o botão. Aqui, deixa eu abrir, tá um pouquinho fechado. Tá um pouquinho mais pra lá. Coloco o botão aqui. E fecho aqui, né? Coloco o gabarito e fecho. Meu alicate não tá aqui, deixa eu aproveitar a tesourinha e apertar aqui. Eu fecho pra dentro, do lado de dentro. Tá aplicado, fechei as garrinhas aqui pro lado de dentro. Quando eu tô na minha outra mesa, às vezes eu já pego o martelinho e bato aqui, quiser EVA, né, tá por baixo, que não machuca a peça, né, eu venho e bato o martelinho aqui, pra ficar bem firme. E o ideal aqui agora é a gente colocar um acabamento, né, deixa eu pegar um pedacinho de sintético pra fazer o acabamento. Aqui eu peguei um pedacinho de bagum preto e vou colar ele aqui com Tec Bond, tá? Porque se você fosse costurar, você iria, deixa eu pegar um pedaço até menor, pra ficar bem no, só cobrindo o botão mesmo. Mas é mais pra proteger, né? Pra proteção da tela do celular que for colocado ali. Passar cola aqui em volta do pedacinho de bagum. Peguei aqui a Tec 3. Colocar aqui. Pressionar. Pra cola aderir certinho, fixar aqui, né? Vai colar. E assim você vai ficar protegido, a tela do celular da sua cliente ou o seu não vai estragar por pegar no botão, né? Poderia riscar a tela, talvez. Segurar aqui assim. Fazer assim, essa cola é muito chata. Até ela colar, as coisas vão levantando e vão saindo do lugar. Aí também quando ela cola, não solta mais. Prontinho aqui. Se ficar alguma parte sem colar, pode esperar ou passar mais cola, enfim, né? Deixa colar. É mais mesmo pra gente depois não ter problema com alguém com tela riscada ou seu celular riscar a tela, né? Por causa do botão. Aí, tá vendo? Tá colocada, coloquei da cor. Se você tiver qualquer sintético, serve da cor do fundo. Se você fizer isso aqui na costura luva, bom, se você quiser fazer um bolso, por exemplo, em algum sintético diferente, então não vai ter necessidade, porque vai ter o forro do bolso e tal. Mas se for no corte a fio também. Aí aqui, aqui a gente já pode inclusive posicionar esse bolso, né? Já não atrapalha agora mais nada. Agora já tá tudo colocadinho, né? Vou tirar a dupla face.
Aqui a gente tem trilha sonora, tem da natureza. Agora que eu venho, posiciono aqui. E cantinho com cantinho, beiradinha com beiradinha. Vejo se, deixa eu ver do lado de cá se não tá certinho ali. Venho, dupla face faz o papel excelente de já posicionar, já deixar tudo certinho. Aqui tá torto. Então a gente tira aí, alinha tudo, bem alinhadinho. Certinho. Agora é só fazer uma costura aqui, né? Aqui que é a parte de trás, né? Aqui é a parte da aba e o bolsinho porta-celular. Eu fiz o meu porta-celular com 11 centímetros, tem espaço aqui. Se você quiser fazer o seu com 12, desde que esteja dentro dessa linha aqui, dentro dessa linha, desse limite, que sobre pelo menos um meio centímetro depois da linha do meio, tá valendo. Eu que fiz com 11 centímetros, né? Você pode fazer maior um pouquinho, que aqui daria um bolsinho com pelo menos 11 centímetros e meio, talvez até 12. Como ele não abre aqui, se ele abrisse aqui, mas como ele é aqui que você vai usar, então dá certinho. Vamos lá, então, pesponto de beiradinha, sempre pesponto de beiradinha. Vê que até agora o ponto da minha máquina não saiu dos 4,5. 3 milímetros de distância, um ponto de retrocesso e segue a costura. Aqui eu vou dar mais um ponto para pegar até o fim. Um ponto de retrocesso, um ponto para frente, corto. Tá aqui meu pesponto feito pregando essa aba aqui. Aqui atrás, certinho, né? Com essa tesoura de arremate. Aqui eu vou cortar. Quase cortei minha unha. Ó. Queimar os restinhos de linha, né? A gente queima bem. Aqui a microfibra do Montana também. Você pode passar o isqueiro bem na beiradinha, a parte azul da chama. Se ficar aquele arrepiadinho do Montana, a chaminha azul aqui na parte de baixo da chama do isqueiro, essa daqui, a gente passa e tira essas marquinhas. Aqui já tá até fechando aqui, certinho o meu porta-celular. Agora eu venho, lembra de puxar a aba para cá, porque a gente tem esse espaço de 2 centímetros aqui. A gente costurou, sobrou espaço suficiente para tirar aqui e fazer nossa costura de pesponto. Aqui eu vou ter que fechar. Eu queria vir direto, mas acho que não vai dar para vir direto. Não, dá sim. Agora aqui, vamos pregar esse bolso. 2 ou 3 milímetros, tá? De distância, daqui pra cá. E vamos fazer o pesponto. Vamos pregar esse bolso aqui. Um ponto de retrocesso. E vamos seguir a costura. Você chegando na pontinha aqui, vem com a mão, pra não passar o ponto. Vê a altura para virar. Com a mão de novo, para não passar muito do lugar. Na pontinha. Vira aqui, subo. Não posso esquecer de fazer assim com a aba, porque senão costura a aba também. Puxar ela bem pra trás, pra não correr o risco de costurar. E vamos lá.
retrocesso, um ponto pra frente, fechadinho aqui, costurou aqui certinho, ó. Atrás, aqui o bolsinho tá pregado, feito pesponto direitinho. Cortar aqui os excessinhos de linha, queimar. A gente faz assim, essa linha que sobra já desaparece também. Aqui não tem pontinha. Certinho, olha atrás, certinho, vai ficar essa marca, vai ficar aqui a nossa costurinha certinho. Aqui a gente reservou a aba, né, pra não costurar. E aqui nós temos o nosso porta-celular pronto, ou, porta-celular ou qualquer coisa que você queira colocar aqui. E se couber um celular mais estreito, né, aqui tem 11 centímetros, eu achei ele um pouco estreito. O meu celular, ele não é muito largo. Acho que ele tem uns 7,5 centímetros, mais ou menos. Né? Mas é 11, dificilmente, tem celulares que são muito grandes, talvez não fique tão bom, mas aí você vem aqui, coloca aqui, eu acho que cabe direitinho. O acabamento aqui dentro do bolso garante que não vai machucar a tela do celular, não vai riscar. E então assim a gente, agora vamos do lado de cá, do lado das orelhinhas. Gente, vocês ficaram com dúvida sobre fazer as orelhinhas e eu não tiver colocado o molde ainda aqui, me mandem mensagem no Instagram, né? O arroba bucket_bags. Tá o nome do canal aqui, tá? É só colocar o arroba. Acho não, aqui não tem underline, eu acho. Lá tem. Bucket_bags. Então vocês me encontram. A logo é a mesma aqui do YouTube, tá no Instagram. Tá? Me manda mensagem que a gente dá um jeito, vou dar um jeito de ajudar vocês. O que interessa é que vocês consigam fazer essa peça direitinho, assim, igual eu tô organizando ela aqui. Agora vamos na orelhinha, vou tirar aqui essa parte do dupla face. Opa, dupla face às vezes não desgruda. A tirinha aqui é ruim de tirar. E como o chão do ateliê fica cheio de fitinha, aqui eu venho e jogo direto dentro da lixeira, mas às vezes cai algum do lado de fora. Aqui eu tinha feito o risco, né, da orelhinha, depois que eu pensei que eu já ia cortar, aí eu lembrei, a gente não corta, a gente refila depois, que é bem mais fácil. Né? Aqui eu vou posicionar aqui, tá? Sem me importar com o desenho, o que interessa só é que dê a medida certa. Aqui eu cometi o erro de cortar ainda dentro da medida, né? Aqui das laterais também, ó, o que dificulta um pouquinho para eu poder alinhar, mas dá certo. Deixa eu ver se eu consigo alinhar isso, ver se eu consigo, não, vou alinhar aqui, tá? E aqui o meu, ó, falta eu tirei, deve ter faltado. Quando você cortar na sua casa, corta um pouquinho maior, igual a gente fez aqui no reforço da aba, tá? Eu que cortei em cima da medida e acabei me perdendo nisso. Deixa eu alinhar aqui pra ficar em cima também certinho. Junto com a lateral. Aqui não pode sobrar. A pontinha, eu tô fazendo assim pra ver se a pontinha fica bem... Isso, dos dois lados aqui, pra pontinha ficar bem aqui pra eu não perder material e sobrar lá pro lado de baixo, né? Se faltar um pouquinho igual aqui também faltou pra chegar aqui, não tem problema. Esse daqui é um detalhe, um reforço, né? Pra gente poder ter a aba, mas... E eu não vou fechar aqui também, né? Aqui eu só vou... pespontar, fazer um pesponto mesmo, pra ficar com um acabamento mais bonitinho e dar... Pra esse daqui não ficar muito, com o tempo, ficar molenga, né? Então, eu vou fazer um pesponto agora. Então, esse pesponto eu vou começar, eu virei de cabeça pra baixo,
né? Aqui tá o meu botão, prestar atenção, aqui tá o meu botão, virei aqui de cabeça pra baixo. E esse pesponto que vai ser de beiradinha, 3 milímetros para dentro, eu vou vir aqui, passar aqui, vir e finalizar nessa altura aqui. Né? Que eu vou pespontar, vou pregar toda essa aqui, até o tamanho que tem dos 11 centímetros aqui. Né? Esse que ficou aqui pra baixo já tá retinho. Vamos ver, tá bem retinho. Vai ser só fazer o pesponto. Então, eu começo aqui. É o que eu tô pensando. Eu vou precisar fazer isso do lado direito. E pra eu não me perder, eu vou fazer uma marquinha, realmente, pro lado esquerdo vai ficar difícil saber onde é que estão as orelhinhas, né? Aqui eu vou fazer um pontinho aqui. Eu sei que eu venho até aqui, depois eu passo um molinho de máquina. Com o dedo mesmo que passar, sai essa marquinha aqui. Eu marquei aqui, ó, na altura que tá. Pra eu não me perder. Aqui, eu vou fazer uma forcinha. Pra poder marcar aqui. Saber até onde vem com a minha costura. Tá? Pra não passar. Se passar um ponto ou dois, um ou outro, não tem problema. Aqui é o mesmo esquema, começo daqui, né, de cabeça pra baixo, pra começar dessa pontinha e terminar lá no final do pesponto. 3, 4 milímetros pra dentro. Pesponto de acabamento, ponto 4,5 ainda. Um ponto retrocesso. Pegando perto da pontinha, eu vou ponto por ponto. E desço aqui. Aqui também nessa descidinha, muito cuidado. Não ir muito lá pra baixo. Aqui também, onde a gente vai subir, pra não ficar muito torto. Chegando aqui, vamos devagar. A pontinha da orelha pra fazer uma viradinha aqui. A minha tá um pouquinho mais pra dentro, mas não tem problema. Aqui é o meu chegada, por isso que é bom deixar passando, que chega na curvinha que tem aqui, ó, que a gente desceu menos meio centímetro, você já vem retinho e desce. O meu vai ficar um pouquinho mais pra dentro. Aqui eu vou vir com a mão, pra não sair da área do pesponto. Vou fazer aqui uma gambiarra, pra poder saber certinho. Gambiarra que eu falo uma virada aqui meio, pra poder sentir aqui onde estão montando, descer retinho aqui. Opa, a EVA me dando trabalho aqui. Até o pontinho que eu marquei aqui. Cheguei, um ponto de retrocesso, um ponto pra frente, desço e tenho aqui minha costurinha. Aqui tá pesponto perfeito, passado em volta, vem aqui, passo em volta de toda a orelhinha. Agora vamos refilar isso aqui e a gente tem essa parte aqui bem firme. Cadê a tesoura? Tesoura para refilar, cortar aqui o excesso.
aqui, dá pra fazer acabamento com estilete, tá? Eu vou cortar com estilete aqui dentro, ó, na hora de refilar. Vou cortar aqui com estilete pra eu não perder a beleza do meu pesponto. Aqui eu corri o risco de cortar errado. Prontinho, tá aqui, ó. Cortei, refilei aqui, cortei com estilete, fiz um acabamentozinho aqui assim. Pode cortar aqui com estilete mesmo, com muito cuidado pra não passar, senão vai cortar a costura ou vai estragar a peça, né? Que pode acontecer da gente cortar. Agora eu venho aqui atrás, ó, ficou certinho aqui. Eu medi direitinho, ó, tá vendo? O pesponto aqui não encaixou, mas ficou retinho, a costura certinho. O pesponto. Cortar, queimar o excesso aqui de linha, né? Cortar e queimar. O acabamento ficar certinho, perfeitinho. Pronto. Aqui fica assim mesmo, né? Aqui eu não vou fechar. Aqui nós temos já aplicado, quase pronta a carteira, pra falar a verdade, né? Falta o quê? Porta-cartões. Eu vou tirar aqui o dupla face dele. E vou aplicar, tá? A parte menor aqui pra cima, pra parte de cima, do lado de cima dele, né? Porque essa parte menor aqui do meu porta-cartões, aqui só uma parte maior que vai ficar pro lado de baixo, e a menor aqui de 2 centímetros pra parte de cima. Posicionar como? Eu vou vir aqui, sempre beiradinha com beiradinha, alinhando. Pode usar cola de contato. Se tiver na máquina doméstica, assistindo o projeto para costurar depois, agulha 20, 18, no mínimo 18, tá? Uma agulha número 20, por conta das camadas de montana, né? Que juntam aqui. É muito pesado para a máquina doméstica. E para reta também, com uma agulha fina, também é pesado. Então precisa de colocar uma agulha 18, tá? 16, 18 na reta. Para camadas de montana, a gente já vai direto na agulha. Aqui tem o meu botão. Aqui, ó. E eu não tinha como costurar o porta-cartões antes de aplicar o botão. Então, aqui, eu vou passar um pesponto aqui, em volta, até aqui. E aqui, onde tá, aqui eu não consigo costurar sem bater, tá? Acho que aqui bate no botão. Deixa eu ver, ou não bate no botão. Vamos lá, chegando aqui eu vou parando, vou passar um pesponto aqui em volta dos quatro. Dependendo de como você posicionou o botão, nessa hora, toma muito cuidado, tá? Então, dependendo de onde você posicionou o botão, tá? Toma muito cuidado nessa hora. Se você posicionou e fala, não tenho como passar a costura aqui na parte de cima do porta-cartões, não tem problema. Deixa ele aqui aberto, pega a Tec Bond, Tec 3, dá os pontinhos de cola aqui, eu passo ela de fora a fora aqui pro lado de dentro, com muito cuidado para não manchar nada. Vem, pressiona e deixa colar, que vai ficar fechadinho. É melhor do que você quebrar a agulha da máquina por conta daqui do espaço. Eu ainda tô pensando o que eu faço chegando aqui. Se eu fizer um pesponto bem na beiradinha, pode ser que funcione. Vamos lá, vamos costurar. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Um ponto, retrocesso. Aqui eu vou passar pelo botão, vamos ver se vai dar. Se eu vou confiar aqui, se eu vou deixar esse pedacinho. Vou passar bem na beiradinha.
Eu já vou parando. Se não der certo, vocês vão escutar aí minha agulha quebrando. Mas eu acho que vai dar certo. Aqui eu vou vir até com a mão, né? É até mais fácil. Pode não ficar tão belo, mas pelo menos eu sei que vai estar. Ah, o botão não tá deixando minha linha aí. É que com o botão não deu. Eu até parei de... Ah, tá saindo a linha na hora de costurar. Deixa eu passar de novo. Aqui quando eu fui, já vou mostrar pra vocês. Quando eu fui fechar aqui, o botão junto com o dente de arraste, de fato não funcionou. Vou começar aqui, vou voltar. Isso aqui, dá um ponto de retrocesso. Eu vou vir aqui, bem na beiradinha, ali onde não costurou, aqui tem uma faixa de acabamento, lembra que a gente colocou uma faixa de acabamento? Por isso que eu não tô preocupada. Por conta dela, mas então vocês já sabem, né? Com o botão aqui, ele realmente vai dificultar o acabamento de vocês também, ali ficou aberto. É mais fácil, se tiver colocado o botão muito justo, é mais fácil então colar, igual eu falei, passar a cola até aqui bonde, depois põe a faixinha de acabamento. E assim você não tem prejuízo nesse sentido, tá fechado. Se eu tivesse seguido costurando direto, do jeito que eu tava segurando pra cima o botão, tinha dado certo de passar. Mas eu fiquei com medo de fato de bater e quebrar a agulha. Então eu preferi parar. Desse parar foi o que prejudicou. Já vou mostrar pra vocês quando finalizar aqui. Vou dar aqui um ponto, mas... Ui! Levantei o calcador aqui, porque tirou meu ponto. Deixa eu aplicar a mão mesmo. Coisas que a gente faz sem pensar. Um ponto de retrocesso. Finalizo aqui, porque vai aparecer do lado de fora da carteira. Tem que tomar muito cuidado. Ainda bem que não desalinhou. Mas o calcador aqui marcou um pedacinho. Tá vendo aqui? A parte do porta-cartões aqui, costurada do lado de fora. Aqui, ó, perto do botão, tá vendo? Até entortou minha costura aqui um pouquinho. Aqui vai dar pra vocês verem melhor, ó. Que parou aqui, a costura ficou. Porque eu fiquei com medo de bater, então eu tive que pular o pedaço do botão e continuar costurando só do lado de lá. Mas aí tá, então você tem aplicado aqui a parte do reforço da orelhinha, pra ficar sempre bonitinho assim. E um porta-cartões. Bom, em tese aqui, a carteira estaria praticamente pronta, né? Estaria praticamente pronta a carteira de gatinho assim, né? Que é a parte de trás, certinho, arrumadinha. Né? A gente vem, posiciona, organiza ela, depois a gente vinca, montando certinho, pra ficar fechada no lugar certinho aqui. O espaço. Assim, as distâncias de pregar botão, a maneira como vai fazer o pesponto, onde você quer posicionar cada coisa. Isso tudo fica a seu critério. Se você quiser modificar, passar o porta-celular para esse lado e o porta-cartões para cá, também fica a seu critério, enfim. Você pode mudar, modificar o projeto totalmente, né? E também fazer a sua maneira. Agora vamos fazer a faixa de acabamento, que vai ser o seguinte, é que eu falei, né? A medida dela, vou falar de novo.
25 por 2,5, tá? Que eu cortei no Shine Onça, na cor conhaque, é a cor desse Shine. Eu até colocaria um outro Montana, mas aqui com preto eu não tenho nenhum outro sintético que eu acho que combinaria bem aqui. Então, eu vou posicionar essa faixa aqui, tampando essa costura. Tá vendo? Bem na minha beiradinha aqui, esse sintético aqui também. Esse sintético aqui, o Shine, também é corte a fio, assim como o Montana. E ele vai ficar aqui bem em cima do botão, do meu botão aqui. Mas ele vai me ajudar a fazer esse acabamento e dá a impressão de que essa costura ela é contínua e ela é contínua aqui, tá vendo? Ela encontra direitinho aqui. Vai ficar, parece que ela é contínua, né? Parece que tem uma emenda de costuras aqui. Né? Então aqui eu venho, cortei ela inteiriça com 25, porque ela vai dar a volta e vai fechar aqui. Vamos ver se essa minha ideia aqui vai ser viável ou não. Agora é a hora da verdade. Então vai fazer esse acabamento de fechamento aqui, por isso que eu não fecho aqui, né? E aqui então costura, eu peguei com dupla face, né? Eu vou ficar com essa faixinha dando acabamento aqui pro lado de dentro, né? Unindo aqui as duas partes. Aqui podia ter sido, pode cortar a sua com 25,5, porque a minha faltou um pedacinho pra fechar aqui, ó. Podia ter fechado até aqui, ela ficou uns 2, 3 milímetros faltando aqui, né? Pra fechar. Principalmente por conta da curva, né? Quando eu fiz a curva e medi, eu não medi 2 vezes o Montana. Então esse milímetro dessa subida para a curva fez a diferença aqui. Aqui eu deixei lá de fora, né? Bem certinho aqui, bem arrumadinha. Pode alinhar bem alinhadinho para ficar fechando as duas costuras, para não aparecer nem essa daqui, né? Nem a emenda daqui, nem a aqui, fica certinho. E agora é só você passar, cuidado com as ferragens, aqui tem um botão, né? Então aqui eu vou passar costura com um pé de máquina, desse lado de cá. E um pé de máquina do lado de cá também, porque vai facilitar para eu poder ter um acabamento mais... Lembre-se, o ponto da sua máquina tá ok. Deixa eu passar a linha porque deu uma desfiada aqui. Sua costura de ambas as partes tá ok? Então, pode fazer assim que vai dar certo. Eu achei a distância, quando eu fecho a carteira, eu achei que a minha aba, isso daqui tá um pouco, eu deixei um espaço meio grandinho pra fechar. Parece que tá sobrando muito. Parece que ela precisava da carteira com um pouco mais ajustado. Só que a gente tem que pensar na hora que a pessoa for colocar um celular, cartão, mas geralmente é o celular tem volume, ele vai ter pelo menos uns 7 milímetros de altura, vai dar um volume aqui, né? Se você quer colocar alguma outra coisa aqui dentro, para carregar, sei lá, então é bom ter um espaço bom aqui para não ficar apertado na hora de fechar, você tem que puxar para fechar, né? Puxar para abrir. Bom, deixa eu ver, vou vir aqui pelo lado de fora, que assim eu consigo controlar melhor, com um pé de máquina aqui, não é costura de bordinha, porque eu tenho ferragem ali, que senão eu faria na bordinha, né? Dá pra colocar outro tipo de fechamento que não botão de pressão. Também vai ficar legal. Aqui eu vou bem no comecinho, vou começar no ponto 2 de retrocesso. E vou seguir reto. Até o fim. Aqui a gente controla na mão. Pegar bem na beiradinha para não ficar levantando depois. Um ponto de retrocesso, um ponto para frente, corta a linha. Eu preferiria aqui um ponto, uma costura de beiradinha, mas para eu não correr o risco de ter que entortar por causa da ferragem, não tá. Se você fizer em casa com a mesma medida, você vai ver que não vai pegar o botão. A gente fica na insegurança de pegar o botão e quebrar a agulha. Então, por conta da insegurança, eu prefiro fazer então a costura assim igual dos dois lados, né? Aqui ela tá fechando bem na beiradinha, eu vou começar aqui bem da pontinha também. Um ponto de retrocesso, 2. Vai pegar lá no comecinho e só seguir reto. E acabar.
feita aqui a costura, né? Já preguei, costurei de um lado e do outro, porque elas estão na mesma posição. Essa daqui foi uma ideia de customização, queima, tá? Pontinha da linha aqui, aqui não tem, então eu faço as duas pra cá. Aqui, aqui já tem uma folhinha. Essa foi uma ideia de customização que eu tive, uma faixinha de sintético de outra cor. Eu pensei no shine pra contrastar, como a